Boa noite, tudo bem? Bem, esse tema, essa live, ele foi escolhido por vocês. Coloquei uma enquete no meu Instagram e aí vocês escolheram o tema. Boa noite, Liza, tudo bem? Boa noite, Túlio. Bem, o tema de hoje é um tema que acaba atingindo todo mundo, né? Na verdade, nos dias de hoje. Eu acho que desde sempre vai existir amigos que vão passar por dificuldades. Amigos que vão passar na dificuldade em relação a relacionamentos, na vida financeira, e vão ficar um pouco tristes e muitas vezes a gente não sabe como ajudar eles. E é isso que a gente vai falar hoje nessa live. Boa noite. Então, assim, antes de a gente começar a dar as dicas e das técnicas, eu vou falar um pouquinho sobre o embasamento teórico por trás do que eu vou estar falando. Não só falando por cima, dando algumas dicas, mas sim colocando um embasamento. Boa noite, Dayana. Boa noite, Tânia. Boa noite, Mai Barreto. Então hoje a live vai ser sobre como ajudar um amigo que está para baixo, que está triste. Então, bora lá. Bora começar sobre o embasamento, né? Falando um pouquinho sobre o lado teórico. Bem, apesar de eu estar falando um pouco sobre psicologia, é importante deixar claro que eu não sou psicólogo. Isso quer dizer que tudo bem? Então bora lá. Antes, teve cronologicamente falando, teve a psicologia da psicanálise, a comportamental. E aí entra Maslow falando o quê? Falando assim, olha, eu entendo o que vocês estão fazendo, só que eu acho o seguinte, vocês estão pegando somente a parte humana que está doente. Vocês estão estudando apenas a doença, vocês estão esquecendo a outra metade do homem. Aquela metade que vai falar das virtudes, que vai falar das coisas positivas da autorrealização, em relação ao autoconceito, em relação à congruência. E aí começa a existir a psicologia humanista. E logo depois de Maslow vai chegar um cara muito famoso chamado Carl Rogers, que ele fala o seguinte, que não importa muito o protocolo que a gente vai utilizar na clínica, não importa muito as técnicas, o que vai importar mesmo é o contexto terapêutico que naquele momento que aquela sessão está inserida, está existindo nesse contexto terapêutico. E bem, o que é que Carl Rogers vai falar? Vai falar o seguinte, olha, para a terapia existir e para a terapia acontecer, olha, galera, deixa eu só explicar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como ajudar um amigo que está triste. Agora eu estou dando um embasamento teórico por trás das técnicas e das dicas que eu vou passar daqui a pouco. Então, para a terapia acontecer, precisa ter o contexto terapêutico. E Carl Rogers vai falar o seguinte, para existir o contexto terapêutico, vão existir três elementos. A aceitação positiva incondicional, a congruência em relação ao terapeuta, daqui a pouco vou já explicar o que é, e também a empatia. Bora começar pela empatia. O que é empatia? Empatia tem uma frase famosa em inglês, in the shoes, que fala o seguinte, na frase quer dizer colocar dentro do sapato do outro. É quando tu começa a buscar entender e buscar sentir o que a outra pessoa está passando de forma empática, se colocando ali no lugar dela e buscando entender sem julgamentos, buscando se colocar mesmo naquela situação. O momento da empatia é um momento muito importante que faz grande diferença na hora que você estiver conversando comigo, na hora de você estiver entendendo o que está acontecendo e faz total diferença em se você vai conseguir ajudar ele ou não. O segundo passo, a segunda parte do contexto terapêutico vai ser a aceitação positiva incondicional. E o que é? É quando você se coloca numa posição tão positiva que tu entende uma coisa, que tu não pode julgar ele, tu não pode começar a criar julgamentos em relação ao que ele está fazendo, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem pensamentos, ideias, motivos diferentes. Então, quando tu vai em relação à terapia, ou no caso, aqui no contexto vai ser uma conversa, tu não pode ficar julgando, porque quanto mais tu julga, mais tu coloca aquela pessoa no modo de defesa, e mais ela se fecha, no lugar de se abrir, e no lugar de abrir a possibilidade de ser acolhida por você. Então, a aceitação positiva incondicional
é quando tu começa a aceitar ele como pessoa incondicionalmente, independente do que ele fizer. Bem, como eu sou terapeuta, acaba acontecendo algumas coisas engraçadas na terapia. E uma das coisas que às vezes algumas pessoas acham estranhas, quando estão sendo atendidas por mim, é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui bem grosseiro e bem radical para ficar claro para vocês. Se um cliente meu chega para mim e fala, Alexandre, ontem eu matei um amigo. Como eu me coloco, claro que é um exemplo radical, tá? Mas como eu coloco numa posição de não julgamento, eu pergunto para ele, tudo bem, mas isso é bom ou ruim? Aí vocês começam a entender que o julgamento chega desse nível. Eu não posso subentender ou colocar minha crença que isso é negativo, apesar de parecer muito negativo, porque para essa pessoa pode não ser. Muitas vezes alguém fala, Alexandre, eu sou viciado em chocolate, eu como chocolate. Se eu começo a julgar, eu posso querer começar a ajudar ele nisso, mas é algo que ele não quer ajuda. É algo que lá na frente ele fala, não, Alexandre, mas eu amo chocolate, eu não quero mudar isso. Pra mim é bom ser assim, apesar de eu julgar que é ruim. Então tu começa a entender que a aceitação positiva e incondicional é muito importante, porque você não vai criar juízo de julgamento e você vai aceitar aquela pessoa incondicionalmente. Você não está interessado em julgar aquela pessoa, você está interessado em ouvi-la, em ajudar ela. E em momentos de crise, de tristezas, a pior coisa que você pode fazer é julgar a pessoa. E a congruência, o que é a congruência? Vou dar um exemplo para você. Ah, eu amo fazer live. Ah, eu odeio falar em público. Cara, eu acho muito horrível. O que a gente percebe? Eu falo uma coisa, mas eu reajo de outra forma. O que acontece? A minha reação é diferente da que eu falo, gerando incongruência. Então, congruência é quando eu começo a falar o que eu sinto, falar o que eu penso. Então, quando você está conversando com alguém e você tem congruência, a pessoa percebe isso e a possibilidade de você ajudar ela fica muito maior. Então, tá, a gente já falou sobre congruência, falou sobre aceitação positiva e incondicional, falou também sobre empatia, como é importante e de onde vem, qual é a origem, que a origem vem de Carl Rogers, e quando ele traz essas ideias, ele acaba mudando muito a psicoterapia. Muito, muito mesmo. Porque tudo começa a mudar em relação a isso. Tu tem empatia na clínica, tu tem empatia entendendo e ouvindo as pessoas. Então bora lá. Agora vai falar um pouquinho sobre os 5 erros que a gente mais comete quando a gente vai buscar tentar ajudar alguém. Sim, cometemos muitos erros. E são erros que vocês vão perceber que muitas vezes a gente comete com boa intenção, mas acaba não funcionando muito bem. O primeiro erro é dar conselhos que não são solicitados. Como assim? A pessoa chega para você querendo se abrir, fala sobre um problema. Ah, Alexandre, eu tô muito triste, eu não tô conseguindo acordar cedo. E aí, automaticamente, você começa a criar um monte de possibilidades, um monte de novas possibilidades para entregar para a pessoa. Ah, para você acordar cedo, você pode fazer isso. Só que muitas vezes, aquela pessoa ela não veio atrás de conselhos. Ela veio atrás de ser ouvida, de ter um tempo de ser acolhida. Então, quando você dá esses conselhos, ela acaba muitas vezes até se fechando. Porque às vezes você acaba dando o conselho que ela já sabe. Você acaba dando. E quando você dá esse conselho que ela já sabe, ela pensa, será que ele fosse burro para não ter pensado nisso? Você acaba passando a ideia que é mais fácil do que parece ser. E aí ela começa a ficar frustrada, é tão fácil, eu não consigo. Então, além de quebrar essa conexão, porque quando a pessoa vem, muitas vezes ela só quer ser acolhida. Então, dar conselhos que não são solicitados acaba sendo um erro bem grave e que costuma não levar para lugar nenhum. O segundo erro é ficar falando para a pessoa assim. A pessoa chega, meu carro foi assaltado, perdi meu carro, fui assaltado. E aí você começa a falar, esse é o lado positivo, agora você pode andar de bicicleta. Quando você começa a falar isso, apesar de parecer óbvio para você, aí você fala para a pessoa, você acaba falando de forma indiretamente para ela, o seguinte,
que ela não sabe lidar com essa situação. Que ela ainda que é fácil mudar. E esses erros, como ficar mandando a pessoa ficar olhando pro lado positivo, acaba gerando um efeito que acaba retraindo ela. Porque você acaba quebrando muitas vezes aquele contexto terapêutico que eu falei um pouco mais cedo. Você acaba criando julgamento, você acaba querendo conduzir naquele momento para algo assim que não vai ser tão lucrativo. Eu vou dar um exemplo aqui, uma metáfora que eu gosto muito. Essa metáfora, Milton Erickson vai falar o seguinte, que é o seguinte, que existe o modelo de mente é uma metáfora, tá, para exemplificar como funciona a nossa mente. Ele fala o seguinte, que existe o consciente e o inconsciente. Deixa eu escrever no papel aqui para você entender. É um modelo de mente. Então, é assim, ó. Isso aqui seria a nossa mente. Claro que é uma metáfora, ela não é fisicamente assim. E esse daqui, esse grandão, seria o inconsciente. E esse pequenininho, bem pequenininho, seria o nosso consciente. E o que é o nosso consciente e o nosso inconsciente? O nosso consciente, para o Milton Erickson, seria o seguinte: tudo aquilo que você está pensando agora. Como assim? Se eu começar a falar um pouco sobre a sua respiração, que estava automatizada, e você começa a respirar manualmente, você começa a trazer aquela respiração que estava no inconsciente para o consciente. Se você começar a perceber agora o pano da sua roupa no seu corpo, você começa a trazer do inconsciente para o consciente. Então, o consciente é tudo aquilo que você está pensando agora. É importante falar uma coisa, que ele é limitado. Ele é limitado. Tem um estudo de um pesquisador de Harvard, esqueci o nome dele, alguma coisa A. Miller. Ele fala o seguinte, que existe o número 7 mágico de A. Miller, esqueci o nome dele, se você o nome, e fala o seguinte, que só consegue prestar atenção em 7 coisas ao mesmo tempo. Então, tu começa a perceber o seguinte, que o nosso consciente ele é um pouco limitado, e o que é o nosso consciente? O inconsciente vai ser todo o resto. Tudo aquilo que eu não estou pensando agora. Então, quando a pessoa ela tá no problema, esse consciente dela acaba ficando completamente lotado. Olha só que interessante. É por isso que muitas vezes a gente está no problema, a gente está numa questão e a gente não consegue achar solução, porque o nosso consciente está lotado, está cego para as possibilidades de solução. Acontece muito isso para quem joga videogame. Está jogando videogame ou resolvendo algum problema. Aí tu tenta resolver aquela solução, tenta resolver aquela questão, tenta e não consegue. Aí você vai dormir, acorda no outro dia e, como se fosse um passe de mágica, você encontra a solução facilmente. Por quê? Porque naquele momento o seu consciente estava lotado. Então, quando a gente fica dando essas soluções não solicitadas, fica falando para a pessoa olhar para o lado positivo, a gente acaba fazendo que a pessoa continue naquele consciente dela, continue no problema. E é por isso que é difícil ela achar a solução. Tá entendendo? Uma estratégia mais eficaz, que não dá para entrar numa live aqui, é ajudar essa pessoa a perceber esses recursos que já estão nela, a solução que já está nela, só que está no inconsciente. Esvaziar um pouco o consciente dela para que ela consiga perceber esses recursos. Então, bora lá. Boa noite, Anne. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Fabinho. Tudo bem? Bem, nessa live, Guilherme, a gente está falando sobre técnicas e de como ajudar um amigo que está triste. A gente já falou sobre a teoria por trás disso, que vem do humanismo, e agora estou falando sobre 5 erros que a gente comete ao tentar ajudar alguém. O primeiro erro, já falei, é dar conselhos não solicitados. O segundo erro é ficar mandando a pessoa ficar olhando para o lado positivo das coisas. O terceiro erro, eu já fiz isso muito, eu acredito que você também deve ter feito, é o seguinte. A pessoa chega com um problema e você fala o seguinte, eu sei que tem boa intenção, mas o que é que você fala? Você chega pra ela e fala o seguinte, você tá passando por isso, mas olha a minha vida. Eu já fiz isso e foi horrível, foi muito sofrido. Você não deveria ficar triste por isso. Parceiro, não é tão positivo não. Por quê? O que acontece? Acontece quando você faz isso, você está falando literalmente com a pessoa que ela não sabe lidar com os sentimentos. Você começa a fazer ela ficar envergonhada dos próprios sentimentos. Ela pode até se fechar e você perder aquela oportunidade de ajudar ela.
Mas principalmente você não está entendendo uma coisa primordial. Que cada humano, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa vai ter uma quantidade de aprendizados, de dificuldades que ela passou, de amadurecimento, de conhecimento diferentes uma da outra. E o que acontece? Quando você compara o seu desafio com o dela, você está desconsiderando isso, que faz total diferença. Porque para ela pode ser muito difícil passar por um desafio que foi fácil para você, porque você é outra pessoa. Então, ficar comparando as dificuldades que você teve para tentar mostrar para ela que não é tão difícil, acaba fazendo o efeito reverso. Uh, Agora, uma que todo mundo faz, que é clássica. A pessoa tá com problema, fui traído. E aí você começa a interrogar ela, começa a querer saber cada detalhe do que aconteceu. Você começa a perguntar, você foi traído? Quando foi? Com quem foi? Que horas foi? Por que ela te traiu? E além disso, ser bem chato para essa pessoa, acaba acontecendo uma coisa. Na hipnose, quando a gente vai fazer algum trabalho, principalmente em relação à terapia, eu uso muito a terapia conversacional. Então, quando eu estou na conversa, a primeira estratégia que eu uso, que eu vou ensinar daqui a pouco, é conversar sobre coisas positivas que a pessoa gosta. Quando eu converso sobre coisas positivas, a pessoa ela começa a se sentir bem por estar falando sobre aquilo, por estar imaginando aquilo que ela está sentindo. E o efeito reverso acontece. Quando tu começa a falar muito do problema, tu acaba fazendo aquela pessoa passar por aquela dor naquele momento. Não de forma 100%, mas ela vai sentir o incômodo. É por isso que é comum vítimas de assalto, de traumas, não quererem falar sobre isso logo, ou talvez nunca, porque dói e é incômodo. É como se tu estivesse, claro, né, com bem menos intensidade, revivendo aquilo. Então, é muito interessante que você não fale tantos detalhes assim. Daqui a pouco eu vou passar umas técnicas aí, você vai conseguir entender melhor sobre o que fazer, ok? Então, agora eu vou falar sobre uma etapa muito importante, que é o seguinte. Você não pode chegar para uma pessoa que você mal conhece, ou com uma pessoa que está meio... você não tem tanta relação de qualquer jeito. Ou até alguém que você conhece, mas você pode melhorar a forma que você aborda ele. Porque só de melhorar a forma, de criar uma conexão mais autêntica com essa pessoa, já faz completa diferença no resultado que você pode alcançar buscando ajudar ela. Então, bora lá. Essa etapa quer falar sobre construindo rapport. O que é rapport? Rapport é uma habilidade de tu conseguir criar uma conexão rápida ou instantânea com uma pessoa. Então a gente vai falar um pouquinho, quero falar um pouquinho sobre uma técnica. Eu não vou passar técnica aqui de espelhamento, que eu acabo achando muito ineficiente. Técnica de espelhamento consiste em, vou explicar um pouquinho, consiste em tu começar a copiar o movimento da pessoa. Sei lá, coloca o braço para cá, você coloca também, para buscar criar uma conexão. Eu não acho tão interessante porque pode parecer um pouco robótico, travado. O que eu acho muito interessante é tu imaginar, seja lá quem for essa pessoa, que ela é o seu melhor amigo. Então você imagina que essa pessoa é seu melhor amigo. E vou te falar uma coisa, só de tu imaginar que ela é seu melhor amigo e tu começar a tratar ela como se fosse seu melhor amigo, já cria uma conexão automática. Então, você pode imaginar que ela é seu melhor amigo. Vai ajudar muito a criar essa conexão. Além disso, existe uma técnica chamada Eyebrow Flash, que é esse movimento aqui, ó, da sobrancelha. Quando a gente vai ver alguém que faz tempo que a gente não vê, que a gente gosta muito, a gente faz isso. E aí, tudo bem com você? E aí, tudo bem? E quando tu imagina que a pessoa é teu melhor amigo e você usa essa técnica, ela não fica robotizada. E aí acontece uma coisa. O que é que essa técnica traz? Ela cria o rapport instantâneo. Por quê? Ela cria a conexão instantânea. Por quê? Porque de forma inconsciente, esse movimento é um movimento de surpresa. Meu Deus, você comprou isso pra mim, que legal! Você me deu esse presente. Uma coisa, é um movimento de surpresa, uma expressão de surpresa. Quando você vê alguém que nunca faz tempo que você não vê, e aí, tudo bem? Então, surpresa. Além disso, de forma inconsciente, você acaba repassando para essa pessoa a ideia que ela faz parte da sua tribo, que ela é pertencente a você, então vocês estão juntos, juntos em relação à sociedade.
não vou entrar muito nesse tema que é bastante amplo. Então essa ideia de tu começar a imaginar a pessoa como alguém que você gosta muito, que você conhece, já cria uma conexão bem rápida e você pode também ter uma postura H+. Se você quer o contexto terapêutico, como eu expliquei para você, você tem os elementos, essa postura H+, você fichinha. O que é a postura H+? Vou dar um exemplo. Olá, tudo bem? É, você pode entrar aqui. O que você vê? Você vê que eu tô pra baixo, tô triste. E a postura H+, não é uma postura de você ficar muito alegre, muito agitado. E aí, tudo bem? Porque uma pessoa triste, você chega alegre e agitado, você acaba até agitando um pouco ela. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É você ter boas intenções e mostrar essas boas intenções autênticas. Você chega inteiro, completo. E aí, tudo bem? E você tá firme, você tá feliz, tá com intenção positiva lá em cima. E uma dica bem importante é que muitas vezes aquela pessoa ela vai te falar coisas pesadas que você pode ir para a postura H-, que é aquela mais para baixo, mais triste, sem muita vontade, tanta tensão. E é muito importante que durante a conversa que você vai ter com essa pessoa, você não vá para a postura H-. Então, bora lá falar sobre as técnicas, sobre o que fazer, né? Bora lá. A gente tem que entender que quando a gente quer ajudar alguém, um amigo, uma pessoa próxima, a gente entende esse embasamento teórico que eu falei um pouco mais cedo sobre contexto terapêutico. O que acontece? Você quer ajudar essa pessoa, mas não é cometendo os 5 erros que eu falei ainda agora, não é você julgando ela, não é você dando conselhos que ela não pediu, não é você ficar julgando, dar soluções, não. O momento mais importante é você acolher aquela pessoa, ouvir ela de forma autêntica, ouvir ela de forma ativa. Quando a gente está ouvindo de forma passiva, como é que a gente está? A gente pega o celular na mão e fala para a pessoa, tá, pode falar. E aí você fica ouvindo, ouvindo. Ah, sério? Não. Como é ouvir alguém de forma ativa? É você estar aqui e estar ali participando daquele momento. Estar ali de forma autêntica, estar ali de forma íntegra e presente em relação ao que está acontecendo. E a pessoa vai se comunicando com você, às vezes você pode repetir o que ela falou para confirmar se você entendeu. Você pode falar, concordando, e tá sempre com H+. Ah, sério, aconteceu isso? Então, o momento mais importante é tu acolher e ouvir de forma congruente essa pessoa. Ouvir ela, deixar ela falar, deixar ela se abrir, deixar ela se sentir bem, acolhida e podendo contar com você. Então, você começa a ouvir essa pessoa sem julgamentos, dando essa atenção plena, e isso já faz completa diferença. Se você fizer só isso, já é 90% do caminho de ajudar alguém. Porque, como eu falei ainda agora, em relação ao contexto terapêutico, só de você ouvir ela de forma sem julgamentos, com atenção, já é suficiente. A gente pode ir além, né? Quando alguém está triste, está para baixo, você pode usar algumas estratégias para melhorar ela. E uma delas é tu sempre conversar de uma forma que você fique dando movimento para aquele problema que ela está tendo. Como assim, Alexandre, um movimento? Se a pessoa chega para você e fala o seguinte, Alexandre, eu fui demitido. Eu estou procurando emprego e não estou achando. No lugar de você ir para H- e falar, sério, o emprego está difícil. Quando você está com H+, você está com contexto terapêutico, você pode dar essas perguntas. É importante falar que se você não estiver bem com H+, com uma postura positiva, não utilize, tá bom? Porque vai soar irônico e vai soar sarcástico, piorando tudo. Então você pode fazer perguntas como ah, então você ainda não conseguiu o emprego? Ah, então você acredita não ser capaz? É importante falar isso. Porque você usa o acredita, você usa o ainda não encontrou um emprego, você começa a dar essa ideia de movimento. Só que se você fala de uma forma irônica, vai soar negativo. Então você chega e pergunta: ah,
Então você ainda não conseguiu um emprego, né? Ah, isso é uma boa forma. Ah, então você acredita não ser capaz, é isso? Tá entendendo? Quando tu fala de uma forma baixa, você acaba dando uma ideia muito errada, que é em relação a parecer irônico. Uma outra pergunta, uma outra pergunta muito boa é: então você acha que não tem escolha? Entendeu? Essas perguntas, você usando o acha, ainda, acredita, você ainda pensa assim, quer dizer o seguinte: você começa a colocar em xeque, de forma até meio disfarçada, aquilo que a pessoa está falando, já ajudando em relação a encontrar o recurso que está no inconsciente. Já expliquei isso para você mais cedo. Tudo bem. Agora a gente vai para algumas técnicas bem interessantes que você pode ajudar as pessoas. Já falei ainda agora sobre o que eu uso na clínica, né? Quando eu estou fazendo uma terapia conversacional, que eu começo a conversar com a pessoa, falando, perguntando sobre uma coisa que ela gosta muito de fazer, ou uma coisa que ela faz bem feita. Como assim, Alexandre? Você pergunta assim pra ela: Ei, fulano, me fala sobre uma coisa que você gosta muito de fazer. Às vezes você já sabe, por você ser amigo dela. Ei, me fala sobre aquele jogo que você gosta de jogar. Aí você pode fazer perguntas como: E aí, como você se sente jogando? Qual foi o dia mais feliz que você jogou? Aí você começa a buscar a buscar fazer que ela imagine aquele momento. Como você faz isso? Você começa a falar coisas como: e naquele momento que você estava jogando, como era? E como era o sentimento? E quando você fazia um movimento, você começa a buscar é, componentes fisiológicos daquela memória para trazer esse sentimento. Então, falar sobre coisas positivas, sobre como ela se sentiu naquele momento positivo, ajuda muito. Ajuda ela a ela começar a se dissociar do problema, a sair daquele problema e ficar mais em si novamente. Não vou explicar muito sobre isso, porque seria bem longo. Então, conversar sobre o problema, perguntar para ela como ela se sentiu, perguntar sobre como foi, o que ela gosta de fazer, sobre o que ela faz bem feito, é muito positivo. Detalhes para fazer com que ela imagine como se ela estivesse lá, para trazer aquele sentimento de novo. Uma outra dica bem interessante é perceber uma coisa. Quando a gente está triste, a nossa fisiologia acaba mudando. Se eu estou triste, eu acabo encolhendo com o ombro, olho um pouco mais para baixo e falo mais baixo. Uma técnica bem eficaz é tu começar de forma sutil fazer com que a pessoa mude a postura. Ou seja, ficar mais ereta, peito mais para fora, pedir para ela respirar um pouco mais profundo. Em casos de suicídios, que a pessoa está buscando se suicidar, você pode pesquisar na internet. O que é o que o bombeiro faz primeiro? É pedir para a pessoa olhar para cima. Então, se ela está muito olhando muito para baixo, começa a pedir para ela olhar para cima. Isso já vai ajudar a mudar o estado emocional dela naquele momento. Então, você pede para olhar um pouco para cima. Pode pedir também para ela respirar profundo. Vou passar agora algumas técnicas. Então, vou passar daqui a pouco algumas técnicas para você ajudar ela de forma mais eficiente também. Então você começa a entender, mudar um pouco o corpo dela. Se ela está muito sentada, pede para ela levantar, ou levante de forma sutil com ela, bora ali, bora pegar uma água. Se ela está deitada também, pede para ela mudar a posição fisiológica do corpo, que isso ajuda e muito. Eu uso muito isso na clínica, tá bom? Algumas. Agora, uma técnica bem interessante que ela é chamada de estimulação bilateral. É uma técnica ensinada pela grande terapeuta chamada Melissa Pierce, e ela fala o seguinte: é simples, tá? É um objeto. Você pega qualquer objeto, pode ser uma caneta, pode ser, deixa eu ver, um relógio, qualquer objeto, e você começa a passar esse objeto de um lado para o outro. Deixa a mão aqui no meio e passa. O nome disso é estimulação bilateral e é uma técnica muito útil para ansiedade. Ou para qualquer sentimento, eu estou com raiva, eu estou em um sequestro emocional, você pode estar utilizando essa técnica. Ela é bem simples e muito eficaz. Não tem comprovações
clara de qual o motivo disso acontecer. Então eu não vou explicar muito profundo qual o motivo disso ajudar. Mas é o seguinte, quando a gente está em um sequestro emocional, pensar não ajuda tanto. Pensar em se acalmar, pensar em outras questões, não vão ajudar tanto. Então, é muito mais eficiente a gente utilizar mudanças no corpo para alterar a mente. Então, nesse caso, a gente vai usar uma técnica como a estimulação bilateral, que ela é bem simples. Você faz de 1 minuto a 1 minuto e meio. Pode fazer agora, se você quiser. Pega um objeto, começa a fazer um lado para o outro, e você começa a perceber uma melhora bem significativa em relação à tua ansiedade ou qualquer sentimento que esteja muito elevado no momento, mas ele é principalmente recomendado para ansiedade. Agora, uma dica bem interessante: você pode começar a aprimorar ele ainda mais, respirando bem profundo, se concentrando, e é muito útil. Bora lá. Segunda técnica: visão periférica. Você pode chegar a uma pessoa e pedir para ela fazer o seguinte: a pessoa está agitada, está ansiosa, está triste, pode pedir para ela fazer o seguinte: está muito nervosa? Pede para ela olhar para o ponto fixo. Olha como é simples. Pede para ela olhar para o ponto fixo. E aí você começa a falar para ela: olha, fulano, olha para esse ponto fixo, não perca o olhar, fica olhando bem fixo. E aí você pede para ela ir imaginando como se a visão dela, mesmo olhando para o ponto fixo, fosse se expandindo para as laterais. Pede para ela ir perceber direto lateralmente na visão periférica dela. Boa noite, Matheus. Boa noite, Ana Flávia. Pede para ela ir percebendo os objetos na visão lateral e vai expandindo, 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 expandindo. E quando chegar aqui, ó, em 180 graus, tu pede para ela imaginar como se continuasse expandindo até dar o giro total dos 360 graus. Chegou lá, volta, repete isso umas 5 vezes, sem tirar o olho do ponto fixo. E isso é uma técnica muito poderosa e eficaz. Para ansiedade, você pode pedir para a pessoa fazer isso e funciona muito. Outra técnica bem interessante é o Mindfulness. O que é Mindfulness? Mindfulness vai ser uma respiração. Não, Mindfulness não é respiração. Mindfulness é você ter uma atenção plena, é você se concentrar em alguma coisa. Uma técnica muito utilizada é a respiração. Você começa a respirar profundo, pode contar a sua respiração. E aí, de vez em quando, você pode instruir a pessoa nesse momento. Você fala para ela: olha, vai vir alguns pensamentos negativos, outros positivos. Esqueça eles, deixa eles para lá agora. Mas quando vier esses pensamentos, só deixa eles para lá e volte a se concentrar na sua respiração. Repita isso até umas 20 vezes, conta 20 vezes, que dá um resultado bem legal em relação à ansiedade ou qualquer sequestro emocional que a pessoa esteja passando nesse momento. Agora é o seguinte, Alexandre, a pessoa ela tá com muita raiva, ela tá brava, ela tá mordida, ela tá elétrica. O que eu faço? Como eu posso ajudar alguém que está surtando nesse momento? Claro, vai depender de muitos fatores, principalmente do quanto vocês são ligados, mas uma técnica muito interessante que pode te ajudar a facilitar muito o processo de ajudar essa pessoa é o seguinte: existe uma técnica chamada da PNL, chamada acompanhar e conduzir. Como assim, Alexandre? O acompanhar e conduzir significa o seguinte: se alguém está correndo e eu tentar chegar andando com ela, a pessoa vai embora, não consegue me ouvir. Tentar falar com ela andando, ela não consegue me ouvir porque ela está correndo, não consigo acompanhar ela. Se eu estiver correndo e a pessoa estiver andando, como é que eu vou conversar com ela? Tá entendendo? Então, o acompanhar e conduzir consiste em se a pessoa está andando e você quer que ela corra, consiste em você ir andar com ela, ou seja, você começa a acompanhar essa pessoa naquilo que ela está passando agora, como ela está agora. Se ela fala muito baixo, você começa a acompanhar a forma que ela fala. Se ela fala muito alto, você começa a falar como ela fala, você começa a acompanhar ela. E aí acontece uma mágica. Porque você começa a entrar em sintonia com ela e você ganha a oportunidade de começar a conduzir ela para onde você quer. Então, se alguém está muito nervoso, está falando muito rápido, está irritado, não é tão interessante você chegar calmo com ela. Um exemplo: você trabalha numa loja e alguém chega, tá muito bravo com a loja.
eu comprei um produto aqui e é horrível esse produto. Não sei o que, não sei o que. Se você chegar calma, calma, senhor, calma. Calma, senhor, por favor, não é assim. Tende a piorar, ele vai ficar mais puto, porque acaba tendo mais incongruência, acaba tendo uma discrepância de vocês dois. E aí o que você pode fazer? Olha essa sacada. Se a pessoa chegar nervosa, se ela está ansiosa, você começa a acompanhar ela, você começa a agir da mesma forma que ela está. Então se ela está nervosa, tu fica um pouco nervosa com ela, tu diz aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas tu não fala, claro, tu não vai falar sobre coisas negativas, tu começa a falar sobre coisas positivas, mesmo, mas tu finge estar nervoso, tu finge estar falando alto. Ah, ela tá muito brava, tá falando muito alto, então tu fala junto, alto com ela, para você começar a acompanhar ela. E vai chegar um momento que você vai começar a levar ela para onde você quer que ela vá. Então, se ela está falando muito alto, você quer que ela fale baixo, quer que ela se acalme, você vai gradativamente falando mais baixo, e você vai percebendo, vai graduando, vai calibrando se ela está seguindo ou não. A tendência é que ela siga. Se você vê que ela está muito nervosa, você começa a ficar nervoso, começa a falar alto, e aí chega um momento que quando você vê que vocês estão conectados, que ela se sente acolhida por você, você começa a falar com tom mais baixo, gradativamente, até você sentir que ela se acalmou. Começa a se mostrar mais calmo, até sentir que você conduziu ela para onde você quer conduzir. E a aula foi muito boa. Eu acho que essas aulas elas acabam sendo um pouco curtas, porque eu acabo dando muito conteúdo de uma vez. Eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho muito interessante conteúdo prático. Bem, então, muito obrigado. Eu quero te falar uma coisa. Eu tenho um curso chamado Como Controlar a Sua Ansiedade. Ele é um curso gratuito, que eu ensino além das técnicas que tem aqui, eu ensino várias outras técnicas lá. Então, ele é gratuito, é só você clicar no link da bio do meu Instagram, ou aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E você pode acessar lá ele, e é muito bom, e eu recomendo. É gratuito, hein? Tchau.